Fala galera, fala pessoal, minha análise do primeiro tempo de Vasco 0, Cruzeiro 0. Para mim os piores jogadores, pelo menos desse primeiro tempo, foram o Galdames e o Zé Gabriel, dois jogadores nulos dentro de campo nulos, não fazem diferença nenhuma. E o pior, Zé Gabriel, ele consegue errar 4 passes decisivos que o Vasco poderia ter sofrido gols. E se a equipe do Cruzeiro fosse um pouco mais qualificada, o Vasco ia sofrer esses gols. Então, tem que agradecer muito ao conjunto todo, que um pouquinho melhorou bem pouco mesmo. O JP é um garoto lento, mas é um bom jogador. Agora, em relação à entrada do Victor Luiz no lugar do Lucas Piton, o Victor Luiz, claro que tem suas deficiências, mas eu vejo até um pouco de melhora em relação ao Lucas Piton. O Lucas Piton, ele é um excelente jogador cruzando a bola na área do adversário, mas é um péssimo jogador defendendo, e isso fica cada vez mais evidente em relação aos jogos que o Vasco teve junto com ele ali em relação à atuação do Lucas Piton. A dupla de zaga é aquilo, né? É uma dupla lenta, é uma dupla insegura e é uma dupla que dá a impressão de que a qualquer momento vai entregar paçoca e o Cruzeiro vai fazer gol. Se o Cruzeiro fosse uma equipe mais qualificada em relação a ataque, já tinha feito gol. Porque o Cruzeiro finalizou 3 ou 4, se não me engano, 5 vezes ao gol, e o Vasco foi finalizar depois dos 29 minutos do primeiro tempo. Então, basicamente a mesma análise que eu faço em relação ao jogo com o Palmeiras, só que uma grande diferença em relação do Palmeiras para o Cruzeiro é que o Palmeiras tem muito mais qualidade técnica do que o Cruzeiro. E o Cruzeiro, se fosse uma equipe um pouco mais qualificada, teria feito gols no Vasco. Teve um lance de um pênalti, que eu vou ver se eu consigo colocar aí para vocês, o lance do pênalti, que poderia ser um pênalti a favor do Cruzeiro. Para mim, não houve pênalti. O jogador atacante, se não me engano, é o Rafa Silva, ele sai em velocidade, corta para poder tirar a bola do Léo Jardim, o Léo Jardim sai com a mão, na hora que ele corta, o Léo Jardim sai com a mão, mas eu não vi intenção do jogador do Vasco, do goleiro do Vasco, em fazer pênalti no Rafa Silva. Vamos ver o segundo tempo aí como é que vai ser. Minha análise desse primeiro tempo em relação aos jogadores de ataque também, falei de jogadores de meio campo, falei de jogadores de defesa e agora eu vou falar em relação aos jogadores de ataque. Para mim, o Verratti joga sozinho e não é de hoje isso. O Verratti joga literalmente sozinho. Adson e Rossi são limitados tecnicamente. E eu vejo assim que até em um lance que o Adson estava pegando a torcida, estava pegando, na verdade, a torcida não, estava pegando o Cruzeiro em contra-ataque. Se ele dá a cavadinha ali, ele consegue a bola para o ponta oposto e talvez poderia sair uma finalização, até mesmo o gol para o Vasco. Vamos ver o que vai sair no segundo tempo aí. Fato é, Vasco 0, Cruzeiro 0. E vamos ver se melhora alguma coisa, né? Pessoal, minha análise do segundo tempo, em resumo do que foi o jogo. E assim, claro, meu Deus do céu. Que time horroroso esse do Vasco. É um bando dentro de campo, é um bando. O time consegue ser mais fraco tecnicamente do que o Cruzeiro. O Cruzeiro só botou garoto em campo no segundo tempo. O Cruzeiro, assim como o Vasco, e como foi falado na transmissão, é o time em construção, mas é um time que não consegue ganhar desse Vasco tecnicamente. Para mim, o Vasco foi um pouquinho melhor ao Cruzeiro na partida. Isso daí se vai muito pelo esforço e pela garra e pela vontade de alguns jogadores do Vasco. Em outros você vê que falta vontade, falta amor à camisa, falta o valor da instituição Vasco da Gama. Para mim, jogador como Zé Gabriel para criar no meio campo e Galdames é o fim da picada. E teve um lance até no final agora, uns 37 minutos, se eu não me engano, que para mim teve pênalti a favor do Vasco, a TV mostrou, mas o árbitro não deu nada. Mas bate, eu vou tentar colocar esse lance aqui, bate acho que é essa parte aqui, ó, e depois bate aqui. Cara, para mim foi pênalti.
A minha análise é pênalti. E o árbitro também, o Vasco tem que jogar hoje contra a torcida, o Vasco não está jogando e tem que jogar contra a torcida porque a torcida merece um time melhor e a torcida tem que reclamar, porque ela paga ingresso, porque ela vai nos jogos. Então o Vasco hoje joga contra a torcida, o Vasco infelizmente hoje joga contra os próprios jogadores, porque são jogadores péssimos, de péssima qualidade. A 777 já não é de hoje que eu venho falando, trouxe jogadores péssimos para o Vasco, contra um técnico que não conhece o seu time e contra a arbitragem, porque para mim o árbitro poderia ter marcado o pênalti nesse lance, não marcou pênalti nesse lance. O Vasco empatou um jogo que poderia ganhar, perdeu 3 pontos e só não está na zona de rebaixamento porque Deus não quis, porque senão estava na zona de rebaixamento. Enfim, o time melhorou um pouquinho? Melhorou, bem pouquinho, mas tem que melhorar muito. Para ser o Vasco que a gente conhece, tem que melhorar muito, e muito, e muito. Álvaro Pacheco, muda esse time. Pelo amor de Deus, Galdames, não. Galdames, não. Zé Gabriel, não. E em relação ao Victor Luiz aí também, não dá. Chega, David, meu Deus do céu, David também não. Não. Eu analiso em questão a esse jogo. Em questão a esse jogo, não dá. Essa é a minha análise. Se inscreva no canal, fiquem com Deus, eu volto na próxima. Fui!